Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 9, os versículos 57 a 62. Assim está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre aqueles que seguem a Jesus. As pessoas que se dispõem a seguir a Jesus. O que Jesus espera deles? Esse texto, o Senhor Jesus estava caminhando com os seus discípulos e conversando com eles, como sempre fazia no desenvolvimento do seu trabalho diário, de proclamar o evangelho do reino, de ensinar e de operar milagres e maravilhas, incluindo aí também as curas físicas das pessoas. E aconteceu que, quando eles estavam indo pelo caminho, veja que Jesus era acessível às pessoas. Jesus não era uma pessoa fechada, isolado, não. Jesus era acessível, era flexível. As pessoas tinham liberdade de falar com ele, de interrogar, de fazer pergunta. Enfim, Jesus sabia da necessidade daquelas pessoas e estava então disponível. Quando ele percebia que era uma pergunta com uma intenção impura, indigna ou com uma intenção secundária, então Jesus dava logo o veredito. Era o caso dos escribas e dos fariseus, que eles não tinham vez com Jesus. Todas as vezes que eles vinham no intuito de pegar Jesus em alguma coisa e usar aquilo como uma acusação contra o Senhor Jesus. E Jesus em momento nenhum permitiu que isto acontecesse. Enquanto eles vinham com uma resposta, com uma pergunta, a resposta de Jesus era outra pergunta. E se eles respondessem, Jesus então responderia a primeira pergunta. Como eles nunca tiveram condição de responder às perguntas de Jesus, as perguntas que eles fizeram, elas ficaram no vazio, porque Jesus descobriu qual era a intenção daquela pergunta. Mas aqui era um outro caso totalmente diferente. Eram aquelas pessoas que estavam seguindo com Jesus, caminhando com ele, ao lado dele, observando e vendo o seu trabalhar, a sua dedicação, vendo as pessoas sendo atraídas, as pessoas aproximando-se, juntando-se a Jesus e seguindo junto. E alguém olhou aquilo e observou e disse: puxa, mas isso aqui é uma coisa muito interessante e eu vou me dispor para seguir o mestre por onde ele for. E aqui no primeiro versículo 57, está escrito assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse uma pessoa lá do meio disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Que palavra bonita, né? Que disponibilidade. Seguir-te-ei para onde quer que fores. A qualquer lugar que o Senhor for, eu irei. Eu estarei junto. Vou estar lá com o Senhor. A qualquer lugar.
Jesus observou aquela pergunta e deu a ele a seguinte resposta: as raposas têm covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava respondendo àquele que se apresentou para segui-lo onde quer que ele fosse, dizendo a ele que as aves, os animais, eles tinham seus lugares de refúgio, de descanso, de dormir. Mas Jesus, o Filho do Homem, não tinha nenhum lugar disponível para reclinar a cabeça. Então a vida de Jesus era uma vida dinâmica, contínua, não tinha paradeiro, não tinha momentos para descanso no sentido. E aquela pessoa que veio dizendo que iria seguir a Jesus, certamente ele queria segui-lo para ter os benefícios da presença de Jesus, as operações, os milagres, as pessoas que se aproximavam de Jesus, podiam estar junto a eles também. O texto não diz, mas entende-se que quando Jesus deu esta resposta àquela pessoa, aquele ímpeto dele, aquela vontade dele, seguir-te-ei por onde quer que fores, parece que ela não foi à frente. Ali mesmo ele desistiu. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa, ele fez uma análise assim, do ponto de vista dele, o que ele poderia conseguir estando junto a Jesus. Quando Jesus dá aquela resposta, aquela expectativa que ele tinha, ela ruiu, ela caiu por terra. E ele ficou sem terra nos pés, sem segurança. Como eu vou seguir o mestre se ele não tem nem onde reclinar a cabeça? E de mim o que seria ao segui-lo? Subentende então que este desistiu. Mas Jesus disse a um outro, um segundo: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, se ofereceu. O primeiro: seguir-te-ei por onde quer que fores. O segundo, Jesus convidou. Jesus disse: segue-me. A tantos, Jesus disse quando passou pelos lugares, disse: segue-me. E eles, deixando tudo, seguiram logo ao Senhor Jesus. Mas aqui, a este segundo, quando Jesus diz: segue-me, ele respondeu uma coisa a Jesus. Ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Quando nós lemos isso à primeira vista, pode dar a entender que o pai dele estava morto e precisava ser sepultado. Dá-se a entender, à primeira vista, isto. Mas a resposta de Jesus, também para este, aclarou o sentido. E Jesus disse o seguinte: mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que esse homem disse a Jesus? Jesus disse: segue-me. Ele disse: sim, Senhor, eu te seguirei. Mas, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Ou seja, deixa eu esperar quando meu pai morrer e eu sepultá-lo, aí então eu vou seguir ao Senhor. Foi isso que o moço disse. Vou seguir, sim, Senhor, não estou negando, vou seguir, mas não agora. Vou seguir depois que o meu pai morrer. Quando isso acontecer, eu estarei disponível. Mas agora, não. Então Jesus adverte a ele dizendo o seguinte: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando seu pai morrer, vai ter alguém para sepultá-lo. Você não precisa esperar o seu pai morrer para primeiro ter atividade no reino de Deus. Porque já ficará
muito tarde. O tempo, a oportunidade já terá passado. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Você vem, vai, anuncia o reino de Deus. E a preocupação com o seu pai deixa que quando chegar o momento dele descansar, dele morrer, vai ter alguém para sepultá-lo. O que pensou este homem? Qual seria a decisão dele? O escritor não diz qual foi a decisão deste homem, mas ele entendeu o que Jesus quis dizer com isto. Porque a pergunta dele foi realmente esta. O pai estava vivo, o pai estava com saúde. Então vou esperar o pai morrer. Quantos anos ainda aquele pai iria viver? Para depois ele se dispor a fazer a obra de Deus. E aí segue um terceiro. O primeiro se ofereceu. Não deu certo porque o que Jesus falou não estava batendo com o que ele esperava. O segundo, Jesus chamou. Ele disse, sim, eu vou seguir, mas depois. Ele disse, não, seguir é agora, não é depois. E o terceiro chegou a Jesus e se ofereceu. Ele disse o seguinte, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse terceiro se ofereceu também como o primeiro. Senhor, eu te seguirei, com uma condição, que o Senhor permita que eu primeiro vá em casa, despeça-me dos meus familiares, dos da minha casa, e depois, então, eu venho para seguir. Primeiro, eu quero ir em casa. A palavra de Deus diz que primeiro deve-se buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Deus, depois a família. Primeiro Deus, depois as outras coisas. A ordem estava inversa. Como nos nossos dias, primeiro as pessoas querem atender os seus anseios, seus anelos, as suas necessidades, as suas vontades, e se sobrar tempo ou oportunidade, aí eles vão se dispor a servir a Deus e fazer o querer de Deus. Então Deus ficou em último lugar. Porque primeiro são as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades, os meus planos. Depois que concretizá-los, então eu vou dar um tempo para Deus. O homem estava querendo dizer isto. Deixa eu ir primeiro em casa. Quem poderia garantir que ele voltaria? Ele não foi chamado por Jesus. Ele ofereceu-se a Jesus. Então, as coisas no reino de Deus, elas funcionam da maneira correta. Existem muitas pessoas que estão oferecendo-se para a obra de Deus com segundas intenções, oferecendo-se para estar disponível para pregar o evangelho com o intuito de alcançar e adquirir outras coisas para si próprio, em benefício próprio. Só que quando vem o momento da provação, da perseguição, da necessidade, da fome, do abandono, eles também esquecem o que haviam prometido. Mas enquanto houver uma porta aberta e recursos estarem satisfazendo a eles, eles estão lá. Qualquer interrupção que houver, eles mudam de direção. Porque eles estão indo a Jesus para se beneficiarem do que o nome de Jesus pode trazer para eles. E a palavra de Deus diz que nessas condições, eles não estão servindo ao Senhor. Eles estão buscando comodidade, estão buscando uma facilidade para ter uma vida fácil
e ter tudo o que eles desejam, utilizando aparentemente o nome de Jesus e o Evangelho, mas não vivendo de acordo com o Evangelho e nem submisso ao nome de Jesus. E para esse terceiro, Jesus então disse para ele o seguinte: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus então diz a ele o seguinte: uma vez que você colocou-se em disponibilidade para servir a Deus e agora você quer voltar a casa, voltar à sua família, voltar ao seio dos seus familiares, você está olhando para trás. Porque a decisão está diante de você. Mas você está tomando uma outra decisão primeiro. Então, o reino de Deus e o próprio Deus não é prioridade na sua vida. Se Deus não é prioridade, qualquer outro lugar não serve para Deus na vida da pessoa. Ou Deus é a prioridade, ou não é. Se Deus é a prioridade, abrimos mão de tudo para estar disponível a Ele, a sua obra, a sua vontade, o seu propósito, e realizá-lo com humildade, com alegria, com amor, com dedicação, com verdade. Se Ele não é a prioridade, tudo que intentarmos fazer não vai dar certo, porque Deus não é o centro da nossa vida. Deus não é o número 1 na nossa existência. Ele é mais um. E à luz da Bíblia, não é assim, Deus não é mais um. Deus é único. Para sempre o primeiro. O centro da vida, o centro da obra, o centro de todas as coisas é Deus. Tudo emana dele. Tudo origina-se de Deus, nasce dele para a nossa vida. Então aqui estavam essas três pessoas. Um que se convidou, o segundo que Jesus chamou, o terceiro que se convidou. Para o reino de Deus, não é aprovado quem se oferece para ir, não é aprovado quem é apadrinhado por um outro. Só existe uma condição aceitável no reino de Deus: é que seja chamado pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus. Quando ele o chama e diz: vem e segue-me, pode ir, na certeza, na garantia de que ele está chamando-o para a realização de um trabalho da maior importância na face da terra, que é anunciar o reino de Deus para que vidas se agreguem, se aproximem, sejam acrescentadas ao reino de Deus. No outro texto, Jesus disse: quem não abre mão de tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Quem não renuncia a tudo quanto tem. Então, existem coisas ou decisões que precisam ser tomadas à luz do que Deus espera de nós e não do que nós esperamos de Deus. Porque dele nós esperamos tudo, nós dependemos dele para tudo, mas muitas das vezes nós nos colocamos em disponibilidade para o Senhor no intuito ou no interesse de adquirir aquilo que nós queremos pela maneira mais fácil. E isso é negociata. E negociata é corrupção, é pecado, é mancha. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Senhor, eu te seguirei, mas só se o Senhor fizer isso por mim. Senhor, eu te seguirei, só se o Senhor me der comida. Senhor, eu te seguirei, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der vestimenta, se o Senhor me der casa, se o Senhor me der bens. A partir do momento que o Senhor abrir para mim as bênçãos, eu estou pronto
para seguir o Senhor onde for possível. A estes, Jesus fecha a porta. Eles não são dignos do reino de Deus, porque eles vêm com uma intenção contaminada. Como aquele Simão, quando Filipe estava em Samaria pregando o evangelho, e as pessoas estavam crendo e aceitando, e havia operação de milagres e de maravilhas, e depois enviaram lá de Jerusalém Pedro e João, e quando eles chegaram a Samaria, eles oraram por aqueles irmãos, e eles receberam o Espírito Santo, e falaram línguas estranhas, e falaram das grandezas de Deus. Simão foi lá e ofereceu dinheiro. Quanto quereis para que eu tenha esse poder também de pôr as mãos sobre as pessoas e eles receber esse Espírito Santo? E Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste adquirir o reino de Deus por meio de dinheiro. Existem muitas pessoas hoje que estão servindo desta maneira. Estão buscando o reino de Deus por dinheiro, por promessas, com política, com engano, com sedução, com palavras dúbias, com dois sentidos. Diz uma coisa, mas querendo dizer outra. Esse tipo que vem para o reino de Deus não tem nenhuma aprovação do Senhor. A aprovação do Senhor tem aquele, a semelhança dos discípulos. Estavam lá à beira do mar, Jesus passou, eles estavam lançando a rede, Jesus disse: vem, segue-me. Eles deixaram tudo. Um deles lá deixou o seu pai, deixou as redes, deixou as ferramentas que estava utilizando, deixou tudo ali e passou a seguir a Jesus. Por isso foi que Pedro, numa determinada ocasião, quando Jesus estava falando, ele disse: mestre, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Então Jesus disse: ninguém há que tenha deixado pai, mãe, irmão, ou parente, ou bens, ou seja o que for, e me seguido, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. A garantia que Jesus deu foi a vida eterna. Pedro experimentou, teve essa experiência, que quando interrogaram Jesus sobre o discurso que Jesus havia feito, e as pessoas disseram que o discurso era muito duro, e ninguém estava suportando, e as pessoas iam embora, os discípulos foram falar isso para Jesus. Jesus: vocês querem também? Pode ir. Ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. E quando Lucas escreve esse texto que relatei, apresenta 3 pessoas diferentes para seguir a Jesus. Mas nenhum deles veio segui-lo com a intenção de adorar a Jesus, de obedecer-lhe, de ser leal, de ser fiel. Eles vieram, sim, mas vieram com uma outra intenção, com outro propósito, uma outra finalidade. E Jesus, que conhece tudo, eu já disse em várias ocasiões, não há necessidade que diga nada a respeito das pessoas, sobre o que há no coração delas, sobre a intenção das palavras que eles estão dizendo ou atitudes que estão praticando, porque o próprio Jesus enxerga lá dentro, no coração. E quando eles vêm com essa disponibilidade bonita diante de Jesus, aí Jesus então descobre que está lá dentro. Não foi quando Jesus disse que ia morrer, ia ser preso, crucificado, morto e sepultado? Pedro disse: nunca vai te acontecer isso. Ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei.
No momento que isso aconteceu, Pedro negou a Jesus. Não teve a força suficiente para vencer aquele momento. Mas passado aquele momento, Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, conversou com Pedro, restaurou a vida dele e ele voltou à lealdade e fidelidade para com o Senhor, e que exemplo de apóstolo ele foi na sua vivência aqui na terra. Mas precisou do cuidado de Jesus para com ele. Então, é assim que as coisas acontecem. Aqui estão 3 panoramas distintos. Um vem com toda a euforia. Parece que é todo sorriso, toda bondade. Chega diante de Jesus. As pessoas às vezes pensam que conseguem influenciar Jesus, conseguem convencer Jesus a fazer o que elas querem. E eles estão desavisados, porque eles deveriam chegar diante de Jesus com temor, reconhecer em Jesus Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus presente entre nós. Mas eles não veem desta maneira e por isso cometem esses deslizes que ficam marcados na vida. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir? Vamos juntos. Mas você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhuma segurança, a não ser depender totalmente de Deus. Se para você está bom, vamos juntos. Se você espera outra coisa, então é melhor mudar o teu caminho, porque para o reino de Deus você não terá nenhuma serventia. Parece que o moço foi embora. O outro fala que quer ir, mas coloca condições. Quando Jesus chama, nós não podemos colocar condições. Senhor, eu aceito, mas não tem mais. Quando Jesus chama, ele diz, eis-me aqui, estou pronto. O que queres que eu faça? Como o apóstolo Paulo, no momento da sua conversão, ele estava indo para Damasco prender os cristãos. Jesus parou na estrada de Damasco, falou com ele. Ele foi tomado de um resplendor e ouviu uma voz que falava com ele. Ele disse, quem é, Senhor? Disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele entendeu que era Jesus, disse, Senhor, que queres que eu te faça? Jesus disse, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo ouviu aquela palavra, aquela orientação de Jesus e entrou na cidade e ficou esperando, porque Jesus estava preparando um Ananias para ir visitar a Paulo e orar por ele e dizer a ele o que Deus iria fazer na vida dele. Mas Paulo não disse, mas não seria melhor eu tomar uma outra decisão? Não. Quando o Senhor disse entra na cidade, ele foi e entrou. Os discípulos que Jesus chama para o seu reino, para servir na sua obra, eles precisam ser chamados por Jesus. Agora, ao ser chamados por Jesus, não impor condições. Sim, Senhor, eu reconheço que o Senhor me chamou e estou disponível, quero servi-lo, mas preciso disso primeiro, preciso daquilo outro. E o adversário, ele é hábil em seduzir e enganar as pessoas. As pessoas recebem o chamado de Deus, as pessoas dizem, eu sou novo ainda, eu preciso viver um pouco mais. Se eu me dispuser agora para a obra de Deus, eu vou perder parte da minha vivência. É assim que muitas pessoas pensam. Outros dizem, não, eu não estou preparado. Jesus, ele chama as pessoas e ele prepara as pessoas na sua obra. O preparo não é um preparo teórico, mas é o preparo na obra, é a prática. Jesus chama, capacita
e usa no desenvolver do trabalho. É ali que a pessoa vai adquirindo experiência, maturidade, crescimento, sabedoria, direção, orientação de Deus, e ele vai encaminhando e vai se enriquecendo com as bênçãos de Deus que vêm sobre a vida dele. Mas é no trabalho. Porque às vezes alguém diz, eu preciso estudar. E termina um curso. Agora eu preciso fazer mais outro. Agora mais outro. Agora mais outro. E quando lá na frente eu me formar, eu vou me dispor a servir Jesus. O outro diz, não, primeiro eu tenho que casar. Depois que casar, precisamos ter filho. Depois de ter filho, precisamos educá-lo. Depois de educá-lo, temos que preparar o filho para o casamento. E depois, quando chega a idade, terminou o trabalho, não, agora eu preciso desfrutar do lazer, porque eu trabalhei muitos anos e agora eu preciso de um tempo de lazer. Depois, então, eu vou seguir o mestre. Aí, quando chega esse depois, já é muito tarde. Não dá mais para fazer nada. Perdeu o tempo. Perdeu a oportunidade. Ficou a desejar. E Jesus termina esse texto dizendo, ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez chamado, comissionado, preparado, direcionado para um trabalho monitorado, acompanhado pelo Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo e abrir mão de tudo isto e voltar atrás, perdeu a aptidão para o reino de Deus. Deu as costas para o propósito que Deus havia estabelecido. E o que ocorre? Ocorre que todo o trabalho que foi feito se perdeu por conta de uma decisão infeliz. Olhar para trás, recuar, diminuir o passo, mudar de direção. Quando Jesus chama, a direção é Ele quem dá. O trabalho é Ele quem prepara. A oportunidade é Ele que abre. Às pessoas, a nós, aos chamados por Ele, compete ouvir, entender o que Ele está falando e se dispor a obedecer. E em obedecer, os recursos que serão necessários para aquele desempenho, eles virão no momento oportuno. Ou seja, na hora da necessidade, os recursos de Deus se farão presentes. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Foi isto que Jesus disse a estas 3 pessoas. Não temos ali uma conclusão. O primeiro voltou atrás, o segundo desistiu, o terceiro ficou desanimado, mas pelo que entendemos aqui, todos os motivos que eles colocaram para Jesus esperar um pouco mais foram desbaratados por Jesus. Jesus colocou-os por terra e mostrou a eles a realidade. Que cada atitude dessa que eles estavam fazendo era um olhar para trás. E esse olhar para trás estava tirando eles do caminho do serviço, na obra de Deus, na proclamação do reino de Deus. Eles estavam sendo tirados de atividade, porque olharam para trás. Quem põe a mão no arado, ele não olha para trás. Porque se ele olhar para trás, ele vai errar a maneira de arar a terra e vai virar uma verdadeira confusão. A pessoa, quando vai arar, ele tem que estar olhando para o objetivo dele que está lá na frente e direcionar o arado naquela direção para que não haja curva, para que não haja deficiência, mas que o arado trabalhe em linha reta, seguro, certo. O reino de Deus é a mesma coisa. Quem se dispõe a servir a Deus e fica olhando para trás
e fica observando o que ficou lá atrás, ele está perdendo a aptidão de continuar no reino de Deus. Então, com isto, analisemos como é que estamos procedendo à luz desses 3 exemplos e do que Jesus falou. O que nós estamos querendo por servir a Jesus? Qual é o nosso requerimento? O que é que pedimos a Jesus que nos dê para então nós fazermos o seu querer, a sua vontade? Nada do que pedimos é motivo justo diante do Senhor. O que compete a nós é atender, é fazer, é dizer, é mostrar, é demonstrar o que Jesus espera de nós e aguardar na misericórdia de Deus, porque Deus recompensa a todos aqueles que em fidelidade honram o seu nome e proclamam o seu reino para toda a humanidade. Que este seja o nosso caminho, que seja o nosso propósito principal da vida. Anunciar Jesus, proclamar Jesus e não querer se beneficiar de Jesus com alguma coisa para poder então abrir o coração e dispor a vida para entrar em atividade no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos oriente, que mostre o nosso proceder, o caminho por onde estamos indo. E se houver algum interesse pessoal, que ele seja arrancado do nosso coração e que estejamos totalmente voltados para o propósito e a vontade de Deus. E em fazendo isso, Deus não deixará de cuidar de cada um de nós, como Ele sempre tem feito e sempre fará, porque Deus é responsável por aqueles que Ele escolhe para realizar a sua vontade. Sejamos assim. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.